Fala, pessoal! Estamos começando agora o nosso 6º episódio do podcast Jornada Múltipla. Hoje eu tenho uma convidada, toda convidada é especial, eu sempre falo isso, mas uma convidada que é minha amiga, que vem de um trabalho de parceria, eu quero que vocês conheçam, que é a doutora Juliana Martos. Ela é advogada, especialista em direito público e tributário, isso? Isso mesmo. Acertou. E acertei, Ju. E ela é minha amiga, ela é advogada da Jornada Múltipla, ela é parceira da Jornada Múltipla, é a minha advogada particular agora, porque a gente foi fazendo... Bom, depois a gente vai contar melhor. Vários jogos. E tem uma coisa legal hoje, que o Fabrício, nosso backstage aqui, também tá de microfone. Fabrício, dá um oi pra galera. Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu sempre falo com ele, ele não tem o microfone pra responder, hoje ele tá participando. Hoje é tão especial hoje que até o Fabrício tá respondendo, É, né? você viu? De tão Viu? especial que é. Eu tenho medo de falar, isso é especial, mais que especial. Não, todas são especiais, senão eu nem estaria aqui, Sim. né? Ju, se apresenta então, pra galera conhecer você aqui, pra quem tá ouvindo também aí nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer. Sejam todos bem-vindas ao nosso 6º episódio. E Ju, se apresenta aí agora pra galera Vamos do lá. seu jeito. Do meu jeito, né? Bom, não tenho muito mais o que falar nesse sentido, mas, né, eu sou advogada, sou formada há 10 anos, mais ou menos, trabalho nessa área desde então, né, faz tempinho já, e... Não tenho nem muito o que falar, Cláudia, dessa questão de apresentação, porque agora com essa nova lei de ostentação, fica até complicado a gente até se apresentar, né? Questão Tenho de até marketing medo. e tudo mais. Aí a gente fica até com receio. Eu achei que você já ia mostrar teu relógio Rolex aí pra galera. Ah, não, eu guardei, né? Senão, depois, né, Fabrício? Além de bater na mesa, pode ser que eu tenha represálias, Já né? guardou o ouro. Aí eu já guardei. Pra não ostentar, já fizemos Pra a Ju não tirar todas as ostentar. pulseiras Sim, de tirei ouro tudo. dela. Então me fala, aproveitando, puxando esse gancho, o que é essa última lei aí? Eu vi no Instagram, já gerou meme, inclusive, que o Já. advogado não pode ostentar agora. Pois é, eu não sei de onde eles tiraram que todo advogado faz isso. Ostenta. Né? Ostenta, né? Primeiro você precisa receber os honorários para daí você ostentar, né? Coisa que ultimamente tem horas que não tá fácil. Mas, enfim, aconteceu deles editarem agora uma normativa nesse sentido, porque eu acredito que o Conselho Federal, né, da Advocacia entendeu que os advogados, eles estavam ostentando nas redes sociais. Realmente, tem alguns advogados que eu não, né, que trabalham mais na área do marketing jurídico e não quem Com realmente certeza. trabalha nos bastidores, Sim. né? Que eles estavam exagerando um pouco. Mas o problema todo dessa questão, dessa polêmica da lei, na verdade nem é uma lei, é um artigo ali, foi justamente porque eles deixaram muito aberto. O que é ostentar? Né? O que eu não posso postar? É muito relativo. É muito relativo, né? Então não explicaram, a gente não sabe e acabou que vamos dar uma segurada, então, A gente né? comeu esse reggae aí. Comeu e tá aceitando. assim, assim vai. Entendi. Então, de fato, assim, eu até estava seguindo esses dias um perfil, porque eu vi alguns posts, assim, interessantes, e de um advogado ele ostentava pra caramba, assim. Era só helicóptero, era só, assim, relógio, por isso que eu Relógio, brinquei. carro. Exatamente. E daí eu lembrei disso na hora, enfim. Mas, Ju, eu quero falar um pouquinho pro pessoal saber que como que foi o nosso encontro, né? Por que a gente tá aqui hoje. Ai, claro, vamos lá, então. E o nosso novelo de lã que ficou, né? E cada vez fica mais cada vez entrelaçado, mais. né? Então, olha que bacana, né? Falando aqui sobre a nossa parceria. Enfim, a gente se conheceu e eu queria saber como é que foi por um treinamento de liderança que eu dei pra OAB. Foi. Fiz, né? E você participou. E depois, eu nem lembro quanto tempo depois você me procurou para fazer a mentoria individual. Ali a gente já começou a estabelecer uma relação de confiança e de amizade, né? Sim. Enfim, a ponto de que no final eu fiz a ponte sua com uma outra cliente, uma outra mentorada minha, e vocês se tornaram E assim começou a minha parceiras. jornada empreendedora. E assim começou, né? Então, eu queria que você Foi. falasse um pouquinho sobre a sua jornada empreendedora. A gente até falou numa live esses tempos, pra galera se inspirar também na tua história e saber que você não começou de cima. Não, nunca, nunca. Pelo contrário. Quando a gente fez aquele treinamento, eu trabalhava no escritório, que eu fazia gestão do escritório, e eu tava achando que era o ápice da minha carreira, eu tava adorando tudo Sim. aquilo lá. Tive o contato com você, que foi na OAB, né, no curso que a gente fez na OAB
de liderança, que foi a liderança 360. Isso. E aí, porque era para ser presencial e por conta da pandemia, aquela loucura, É você verdade. acabou fazendo de forma online. E aí, cada um ganhou uma mentoria. É verdade, eu não lembrava disso. Tá vendo? Que O foi importante, por conta da mentoria que ganhou. Foi. Pra mim foi muito importante, sim. né? Mas na época, eu tava voltada totalmente àquele meu trabalho e achava realmente que eu não tinha mais a possibilidade de abrir o meu escritório. Já tinha aceitado essa ideia de que eu não ia mais ter o escritório, que eu não ia empreender. Que o ápice era você fazer né? gestão do escritório de outra pessoa, Justamente, né? que era assim. Aí, o que aconteceu? Passou, acho que foi uns 6 meses, Clau, desde daquela mentoria que nós fizemos individual, conversamos, até lembro que era 1 hora, nós ficamos mais do que 1 hora, porque juntou nós duas, não tem jeito, Só não né? tinha vinho. Só não tinha o vinho, mas o resto, falamos um monte. Aí, o que aconteceu? Passou 6 meses, minha vida deu uma virada de ponta cabeça. Eu tive um problema familiar. Não é um problema, né? A minha sogra, ela ficou doente, precisou do meu auxílio. E nesse momento eu percebi, né, que eu era só mais uma dentro do escritório. E foi quando eu pensei, mas se eu continuar assim, eu sempre serei mais uma. Né? Por que eu percebi isso? Porque enquanto eu estava me dedicando 100% ao escritório, eu era a funcionária, né, do mês. Você era. Digamos assim. Se tivesse um quadrinho, você ia sair nele lá, todo mês. A fotinha tava lá. Né? Bonezinho e tudo. Mas aí, depois que tudo isso aconteceu, que eu fiquei mais ou menos ausente uns 20 dias ali do escritório, me dividindo entre escritório, hospital e tudo mais, aconteceu, né, que quando eu retornei, eu já não era a melhor funcionária mais, né? Então, aí eu pensei, foi onde eu comecei a ponderar. Até eu, no primeiro contato com você, não sei se você se recorda, porque eu já realmente acreditava que eu não poderia ter o meu empreendimento, né? Então, o que eu fiz? Eu liguei para você e falei, olha, Clau, preciso melhorar minha performance. Sim, eu lembrei. Lembra? Aí eu falei, preciso, por favor, quero uma mentoria nesse sentido, quero crescer profissionalmente e quero voltar a ser, né, quem eu era ali dentro do escritório. Mas aí, em 2 semanas, parece que aquilo virou. Sim. Virou. Eu não sei se foi uma percepção minha ou eu comecei a enxergar coisas que eu não via antes. Você começou a enxergar. Né? Com certeza. É porque nada muda de uma pra outra, né? É que eu me lembro, né? Como sua mentora, eu me lembro, né? É verdade. E aí, eu acredito que a gente não chegou a nem fazer uma sessão. No dia da primeira sessão, eu falei pra você... Clau, porque quando a gente conversou, eu fiquei assim, então, eu quero melhorar minha performance, mas eu também já pensei em empreender e abrir meu escritório e tava meio na dúvida do que fazer. Na primeira sessão foi onde eu falei, Clau, tomei minha decisão. Eu quero montar o meu escritório, é isso que eu quero. E foi onde tudo começou, né? E assim, pra mim, parecia que eu não ia conseguir empreender, porque não é fácil. Realmente, todo mundo romantiza o empreender. E a gente tem que saber que tem os seus prós, mas tem os seus contras, né? O empreender não é tão fácil quanto parece, né? A gente organiza, a gente planeja e, principalmente pelo meu perfil, eu executo. Mas até eu executar, eu acho que você lembra, né? Que eu falava, Clau, eu não tô vendo o fim. Clau, eu não tô duvidando de você, mas eu não tô lembro bem. Eu não tô conseguindo enxergar. Né? Eu sei onde eu quero chegar, mas parece que eu não tô vendo que eu tô indo pra lá. Justamente, eu ficava assim, né? Sem saber pra onde ir. E conforme a gente foi desenvolvendo, eu fui vendo que eu também podia. E para não dizer que eu nunca tentei, porque todo mundo fala, mas para você foi fácil, foi de primeira. Não, eu tentei 3 vezes abrir o meu escritório. Olha só, eu não me lembrava dessa história. Você já tinha tentado abrir um escritório. Já. Eu trabalhava em um lugar que eu também era gestora, né? Eu acho que o meu problema é a gestão, Cláudia. Chega na gestão, não é aqui que eu quero ficar. Mas eu era gestora também. Aí eu pensei assim, não, poxa, eu posso abrir meu escritório. Tem competência. Vou abrir meu escritório. Peguei, saí de lá e fui. Tentei. Aí todo mundo vem daquele jeito, tentando te ensinar tudo sobre empreendedorismo e falando para você, olha, sabe qual que é o problema? E era bem essa palavra. Você não achou sua galinha dos ovos de ouro. Eu pensava, mas gente, onde é que eu vou achar um cliente que seja a galinha dos ovos de ouro? Não tô ostentando, tá, Obi? Mas aonde que eu vou achar? Aí eu pensava, né? Aí o que acontecia? Eu não conseguia andar.
Eu não conseguia, porque sempre eu achava, eu não consigo ir para frente. Eu não nasci para empreender. Eu não tenho o perfil empreendedor. Eu não vou conseguir. E aí, o que eu fazia? Voltava de novo para os escritórios de outros, né? De terceiro. E isso aconteceu por 3 vezes. 3 vezes, Cláudia. E assim, houve cobranças, né? No sentido de, poxa, será que eu não faço nada? Eu acordo cedo, eu fico procurando as coisas. Falei, não pode ser. Teve um dia que eu sentei e falei assim, hoje eu vou anotar tudo que eu faço no meu dia, porque eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Isso você já estava no último escritório? Não, isso antes, quando eu estava tentando. Quando você estava tentando empreender. Entendi. Isso. Daí eu falei assim, não, eu preciso sentar, eu preciso ver o que eu tô fazendo. E comecei a anotar o que eu fazia. Eu falei, poxa, mas eu só fico no computador. Falei, não, então peraí, então eu vou anotar o que eu tô fazendo no computador. Que deve ter um erro aí. Peraí que eu falei muito, vou ter que tomar uma água. Né? Mas sabe que aproveitando que você tá tomando água, esse é um pensamento que muitas pessoas têm quando vão empreender e às vezes não estão não tem um planejamento adequado. A gente até falou num dos podcasts, não vou me lembrar qual. E aí é uma das perguntas que sempre me fazem. Será que eu arrisco montar um negócio ou eu fico no meu emprego e me sinto infeliz, mas estável? Então, eu já digo assim, não tem que se arriscar, é calculado. Você não simplesmente sai e arrisca. Você faz um planejamento estratégico, você faz uma pesquisa de mercado, você identifica o teu público-alvo para poder se comunicar com ele, é através do que você vai se comunicar com ele. Para daí... Então, o que acontece, Ju, é que muitas pessoas começam a empreender de forma errada, né? Às vezes por algo simples, e daí voltam frustrados e acham, não é para mim, eu não tenho perfil. Então, aí que eu ia comentar, que foi justamente aí que eu errei. Foi em todas as 3 vezes, foi justamente isso, porque o meu perfil me dá que eu faço e eu saio que nem um trator, executar, né? Eu vou, executo, faço o que eu tenho que fazer. Tanto que, né, a gestão eu sempre fazia e para mim era uma coisa leve, justamente porque eu não tenho problemas com isso, né, Cláudia? Você não precisava pensar no negócio, não precisa, né? Assim, eu tinha que pensar em estratégias e tudo mais, mas eu sabia que por trás de mim eu tinha todo um suporte. Então, aqui ficou solto, opa, peraí, volta aqui, eu mudo essa estratégia, mas eu tinha um suporte, né? Ao contrário do que eu sozinha, né? Então, daí eu pensava, e agora? E foi quando a gente começou a mentoria. Então, peraí, então tem que planejar. E para mim, as pessoas que têm, eu acredito, né, o mesmo perfil que eu, isso é muito difícil. Um planejamento para nós é muito difícil. Eu senti, você viu, muita dificuldade, que eu achava assim, não vai rolar. Mas com o passar do tempo e trabalhando a paciência, coisa que também eu não tenho muito, né? Mas aprendi. Que é mais até uma resiliência, né? Porque você vai errar ali algumas vezes, você não vai ver ainda o final, mas você tem que acreditar que você tá no caminho. E aí, foi quando a gente terminou a mentoria, né? Eu falei pra você, a gente tinha feito uma programação para março desse ano. Sim. Lembra? Sim. Em novembro eu falei, Clau, não dá mais, eu preciso executar esse projeto. Sim. Pra mim não dá mais. E a gente antecipou tudo. Sim. Aí foi quando você fez a ponte, né, com a nossa amiga agora, hoje amiga ela em comum. foi tua primeira cliente desse novo escritório? Desse novo escritório, ela foi a primeira. É por isso que eu acredito nisso, né? É uma rede, a Jornada Múltipla é uma rede. E a ideia é fazer essa integração mesmo, e parcerias. Sim. Então, a tua primeira cliente foi a Fer. Foi a Fer. Que é a doutora Fernanda, da Clínica Renovare, que provavelmente vai estar nos ouvindo. Está nos ouvindo. Beijo, Fer. Beijo, Fer. A Fer logo em breve também estará aqui. Próxima vez que ela vier para Curitiba, Fabrícia, ela vai ser a nossa convidada. E aí, Ju, daí você começou... Eu lembro bem, assim, que você começou em casa, primeiro fazendo home office. E daí, já logo na sequência, você já montou seu escritório. Foi... uns 6 meses. 6 meses, nossa, parece que foi tão rápido. É que de uma hora para outra, né? Primeiro você, enfim, não sei se você lembra que você tinha a tarefa de organizar primeiro o espaço de trabalho, daí depois virou o seu escritório. E aí, pra mim, foi muito rápido, de uma hora para outra eu só vi assim, ela postou pra mim, Fabrício, uma foto de um tapete. Assim, ó, a logo, só preciso saber. Gente, às vezes vocês ficam pensando, é porque eu quero empreender, porque eu não sei por onde começar, porque eu preciso de um design, porque eu não sei o que. Vamos falar a verdade aqui. E assim, a logo dela, eu quero que vocês entrem lá depois, no Instagram. Qual que é, Ju? Da página no Face, no Instagram, qual que é o teu...
O meu Instagram... Nossa, tá faltando o nome. Nickname? Não é isso mais que a gente fala. Acho que é login, né? Não sei como é que fala o nome. O teu perfil lá, Meu né? perfil, né? É julianamartins.adv. .adv, ele é advogado. Pra ver a logo. Depois você entra lá. Então, uma criação especial, foi né? uma criação com nós duas. Dentro da sessão, a gente foi... Que cor que você gosta? Ah, eu gosto de Marsala. Fomos lá, achamos... Eu nem sei como, a gente achou a cor, aí a gente foi escolhendo logo, a gente fez tudo, né? Tudo numa sessão ali, a identidade visual. E aí, enfim, e eu achei que ficou muito bonita, por sinal. Depois ela começou a criar os posts, mas o mais bacana é que rapidamente a Ju postou uma foto de um tapete com aquela logo, na cor Marsala, pra mim, como tapete desses capachos de entrada, assim, né? E postou e falou assim: olha, Clau, tô abrindo meu escritório. Eu falei, mano, já? Como que é isso? Assim? Como assim? E aí, fala um pouquinho, então, de como foi isso, dessa transição. No começo, eu acho que você lembra, né? Igual você falou, até arrumar minha estação de trabalho, gente, aquilo pra mim era eu falei, tanto que o lugar lá de casa, que é um quarto que virou escritório, né? Ele era um escritório, de uma das vezes que eu tentei empreender, né? Sim. Era um escritório. Aí, quando eu desisti, eu falei, não, vamos montar uma sala de jogos. Meu marido adorou a ideia, né? Claro. Virou uma sala de jogos. Que acredito que ninguém jogava, por sinal. Ou jogava? Não. Não. Eu não jogo quase. Sim. Mas ele jogava mais antes. E aí, o que aconteceu? Quando você falou, você precisa ter um canto seu. Eu falei, putz, e agora? Né? Onde é que eu vou colocar? Eu falei, bom, então vamos lá. Aí eu falei pra ele, eu preciso... Pra ter uma ideia, Clau, a mesa, que é onde ficava o meu computador, virou a mesa que ficava a televisão. Então, eu já nem tinha onde pôr o computador. Sim. Aí, a gente acabou que fez uma mudança lá. Eu falei, não, eu preciso de um canto. E nós colocamos a mesa de novo no lugar. Aí, eu montei lá tudo certinho, meu cantinho, né? Aí, eu olhava, assim, quando a gente fazia as mentorias, né? Eu olhava atrás, assim, que você colocava tudo planejado. Falei, eu também quero um quadro. Tinha o meu Kanban, né? Que é a organização de tarefas. Lá, e foi onde começou. E o que eu fazia, Clau? Igual a gente comentou, se eu não me organizar e eu não tiver listado o que eu tenho que fazer, eu não faço nada. Que daí eu quero fazer tudo e não faço nada. Sim. E foi onde eu comecei. Eu fazia a listagem, né? Eu sabia que eu tinha que gravar vídeos, E não é dizer assim, mas pra você é fácil. Você não tem vergonha. Porque as pessoas sempre falam isso, Sim. né? Você não tem vergonha, é fácil. Você fala bem. É que às vezes você fala bem com as pessoas, você não tem problema de comunicação, mas trava na hora da câmera. Não, e às vezes assim, é igual eu comento, né? Eu tenho vergonha. Sim, igual todo mundo. A gente tem. Só que a gente tem também aquela situação de não, ou eu faço. Vai com vergonha mesmo. Né? Vai assim mesmo, do jeito que já que tá, que vá. Sim. Né? Então, é dessa forma. Tinha vergonha, tenho ainda, né? Mas continuo fazendo. E aí, eu fui fechei, né, com a Fer, aí depois fechei mais um contrato e isso foi me dando ânimo. E aí, um belo dia, uma cliente me telefonou, né, e ela falou assim, olha, eu tô rescindindo com o contrato que faz minha consultoria, justamente porque eu quero contratar você. Falei, cara, essa é a minha oportunidade. Esse é o auge, quando a pessoa escolhe ter você, justamente. Né? Aí eu peguei, sentei e falei, não, peraí, eu tenho que rever o que eu tô fazendo. Se eu continuar aqui, que tava confortável, né? Porque daí eu já tinha alguns contratos, eu já tava recebendo por mês, tava confortável, eu tava na minha zona de conforto. Mas eu pensei, se eu continuar aqui, eu não vou crescer. Eu preciso arriscar. Sim. Igual você comentou, mas é um arriscar planejado? Porque a gente já tinha um planejamento de praticamente 3 meses nós ficamos fazendo, né, Cláudia? Sim. Foram 3 meses de planejamento. E foi a hora que eu falei, não, eu preciso arriscar. E, coincidentemente, uma outra amiga minha, ela estava saindo da sala que ela alugou, né? Eu não posso falar endereço, né? mas só pra saber, né? Não pode falar endereço? Não. Eu não sabia. Nem endereço, cara. Nem endereço. Inclusive, eu só falei do meu Instagram, que é pra vocês olharem a logo que nós criamos, né? A gente não vai dizer que lá no Instagram tem endereço. Não, ainda bem que não tem. Não tem, né? Não coloquei. E daí... Mas chama no direct. Não, tô brincando. Vou te complicar aqui. Ou Fabrício. Então. Aí, o que aconteceu? Eu falei, preciso sair dessa zona de conforto. Tá bom, tá legal. Mas se eu quero crescer, eu preciso arriscar. Aí, foi a hora que... E, coincidentemente, né? A gente no mesmo grupo, que
ela pegou e falou assim, ó, eu tô saindo da minha sala, vou alugar, né? Porque eu vou para um andar para cima, que é na região metropolitana de Curitiba. Ah, ela ficou ali, então, no prédio? Ficou, ficou. Ela entendi. tem uma imobiliária. Uhum. Aí, eu falei assim, não, então espera aí, eu vou ver a sala, né? E eu ficava assim, ai, meu Deus, e agora? E agora? Aí, eu sou muito assim, até minha mãe, a hora que ela estiver ouvindo, mãe, isso é culpa sua. Tudo lá em casa a gente faz assim, não, se for para eu fazer tal coisa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí, eu peguei e falei assim, tipo, você se pedindo uma provinha, assim. Deus, me dá me dá uma luz, né? Aí eu ficava, né? Se for pra eu alugar a sala, não. Aí ela vai fechar o contrato comigo, então, tal dia. Aí a pessoa foi lá e fechou. Então eu falei, ai, meu Deus, é pra alugar a sala. Eu falei, não, mas espera aí, ainda não tá seguro. Eu falei, se for pra eu alugar a sala, a fulana vai renovar. Aí ela foi lá e renovou. Eu falei, vou ter que alugar. Sim. Aí que começou. Aí eu fui num domingo olhar a sala. Ela nem tinha pintado ainda. Aí meu marido foi comigo, a gente olhou, eu falei, e agora? E também era uma situação assim, que todo mundo acha, mas foi fácil, foi. Não, eu olhei aquilo lá e falei, ainda tem que mobiliar tudo isso. Tem isso, é. Que a única coisa que ficou lá foi um espelho do banheiro só. Né? Entendi. Então, faz total diferença. Faz total diferença. Aí foi a hora que nós pegamos e falei assim, não, então vamos sentar, vamos começar a planejar e vamos mobiliar isso aqui. E eu falei pra ele, falei, ó, eu preciso, falei pra ele, meu marido, né? Falei, eu preciso de um lugar que seja completo. Se for pra fazer pela metade, a gente nem vai fazer. Aí ele falou assim, bom, você tá tão decidida que, né? Que eu vou fazer? Não tinha escolha. Vamos montar. E foi onde eu comecei a montar, Cláudia. E foi assim, desde quando eu decidi até eu abrir, deu acho que uns 20 dias. Bastante dias. Foram 20 dias inacabáveis. Inacabáveis. E quando eu finalizei, né, que a gente terminou e decorou e tudo mais, aí eu ficava assim, será que eu vou hoje? Ai, parece que eu tô com vergonha de ir lá. Eu vou chegar e vou falar, o que eu vou falar? Eu cheguei ao ápice de avisar o porteiro que eu cheguei atrasada. Ela sai do emprego, mas o emprego, mindset de funcionária, não saiu da sua cabeça. Eu cheguei um dia de manhã, era umas 10 e pouco da manhã, eu olhei, dei bom dia, que eu sempre dou bom dia e tudo mais, eu falei pra ele, ai, perdi a hora hoje, você acredita? Cheguei atrasada, olhando pra mim, daí, né? Não entendeu muito bem. Eu, no começo, eu tinha vergonha, era 3 horas da tarde, às vezes, e eu precisava sair, eu falava, gente, como que eu vou sair? Às vezes não tinha. Hoje, graças a Deus, tenho que esperar 18 horas pra cumprir minha jornada de trabalho. Antes, às vezes, eu não tinha o que fazer ali dentro do escritório, né? Logo que não abriu. Saía, Ju? Não saía, eu ficava sentada, aí eu parava, mexia na internet, ficava. Aí um dia eu falei, não, hoje eu vou embora. Como se fosse uma coisa muito, né? Sim. Mas foi libertador pra mim. É igual eu falo, empreender tem os seus prós e seus contras. Sim. Eu, pro meu perfil, eu amo empreender. Eu sei das dificuldades. Eu ainda não aprendi a me libertar do dia do aluguel. Sim. Que quando chega o dia do aluguel, assim, antes, né? Acho que 10 dias antes, eu já fico doida. Eu falo, não, eu tenho que pagar aluguel. E ela nem bem me manda o boleto, eu já pago. Porque eu tenho medo, né? Eu não vou mentir. Eu ainda tenho esse receio. Afinal de contas, tem aí o quê? Uns 4 meses. Faz 4 meses que você tá lá? 3, 4 meses, mais ou menos. Porque eu lembro eu lembro bem disso, de que eu fui te visitar lá, conhecer teu escritório. Você falou essa história do, eu tô aqui um pouco porque eu ainda não consigo ir embora. Você ainda tava nessa pegada. Você conseguiu se libertar disso? Com certeza. Nossa. Então, é importante a gente falar que assim, eu posso falar porque eu te conheço um pouco mais do perfil, inclusive, né, das avaliações. Mas algumas pessoas têm facilidade para empreender porque tem alguns traços ali do perfil, algumas características que são mais favoráveis para você empreender. Criatividade, flexibilidade, propensão aos desafios, a risco. Então, acaba sendo mais fácil para essas pessoas. Mas outras pessoas que não têm essas características também podem desenvolver. Sim. Vai ser mais difícil, que é o seu caso. E eu queria dizer que você realmente não tem essas características que facilitam para empreender. Então, tudo é mais difícil do que se fosse outra pessoa.
que não é o meu caso, por exemplo. Só que também eu acho que você começa a empreender é um caminho sem volta, porque hoje eu vi um meme que tava assim, o lado bom de você empreender, que você é chefe de si mesmo. O lado ruim de você empreender, que você é chefe de si mesmo. É porque se você não se organizar, Sim. porque não vem falar pra mim que todo dia você tá motivada, que você não tá, você é Não. disciplinada, né? Exato. Motivada não é todo dia, não é a motivação que te faz seguir. Não, nunca é. Não E eu vou te falar, não é é. aí que separa. É aí que separa o joio do trigo. É aí que separa as pessoas que desistem, que desanimam, que fracassam, né? Não tô dizendo que é errado fracassar, acontece. Daquelas pessoas que persistem, que alcançam. Também pode ser que a pessoa disciplinada fracasse. É óbvio que Sim, isso a pode gente não acontecer. sabe, né? Né? Mas a chance de você dar certo quando você é disciplinado é muito maior. Sim, sim. Tem dias que eu brinco, né? Eu vou trabalhar na força do ódio. Sim. Né? Então, assim, eu acordo e falo... E ainda assim, às vezes de manhã, né? Porque eu não tenho chefe, mas eu tenho meu marido. Né? Aí ele acorda pra ir trabalhar. Né? O Fabrício tá aqui, eu vi que você é casado, né, Fabrício? Então deve ser desse jeito também. Ele acorda cedo pra ir trabalhar. Aí eu pego e falo, gente, mas é muito cedo. Agora ele vai descobrir. Ó, desculpa. Mas aí o que eu faço? Você eu levanta, espero depois ele você- ir embora, ir embora e trabalhar. Depois que ele saiu pra trabalhar, eu durmo mais um pouco. E parece que eu tenho um relógio biológico. Eu sei mais ou menos, porque toda vez, assim, a gente tem o costume de avisar quando chega nos lugares, né? Então, cheguei. Não é pra monitorar, mas só pra avisar que tá tudo certo. Sim. Depois do É porque cheguei, se você ninguém saiu mais de um conversa. lugar e não chegou no outro, Alguma coisa tá errada. Sim. Aí eu tenho um relógio biológico. Quando ele fala cheguei, eu já olho, vejo, chegou a mensagem, eu falo, bom trabalho. Vou dar mais uma cochilada. E aí tem dias que realmente essa cochilada se estende até umas 10 horas. Mas o bom é igual assim, a gente se acostuma com o bom e com o ruim, Sim. né? Igual eu comentei. A questão de pagar o aluguel, ainda fico meio com medo, né? Porque se o dinheiro tivesse só pra mim, é diferente, É né? um fator motivacional também. Não deixa Super de ser. motivação. Mas o bom, igual eu falei, antes eu dava satisfação pro porteiro, né? Antes eu dava satisfação pro meu marido. Olha, hoje eu não vou no escritório por causa disso e disso e disso. E não era nenhuma questão de marido, é uma questão de que você Eu precisava precisava da É. satisfação. Aí um dia eu falei assim, não, parou. Eu não vou mais dar satisfação. Não dou satisfação. Às vezes meu pai me manda mensagem, o pai vai estar vendo também e vai falar. Mas ele fala, você vai pro escritório hoje? Nem te dá um medo de respiro. falar, como que eu ia dizer que não, né? Não, agora não mais, mas eu respiro e eu penso assim, hoje eu não vou responder. Não Aí vai. eu falo, não vou falar sobre isso. Às vezes eu respondo outras perguntas que ele mande, mas aquela eu não respondo. Porque agora chegou ao ponto de eu até achar ruim quem quer cuidar da minha jornada. Sim. Eu já não aceito isso. Sim. Então, assim, é difícil acostumar com certas coisas, mas isso foi muito fácil acostumar, né? Teve o feriado agora de setembro. Então, meu marido foi lá, conversou na empresa, não sei o quê. Me ajuda, esqueci a palavra. Compensar as horas. E aí, eu peguei e falei, ele falou, e pra você? Eu falei, não, eu já adiantei, tá tudo certo. Eu vou também me compensar agora. Aí ele falou assim, mas dia 8 é feriado em Curitiba e não em outras cidades. Eu falei, não tem problema, o que eu tinha que fazer eu já antecipei. E é isso que eu ia Né? falar, né? Igual você falou, tem dias que eu durmo até às 10. Mas você sabe que vai ter dia que você talvez vai trabalhar até às 10 da noite, né? Não, 10 da noite é cedo, É né? cedo, né? 10 da noite é cedo. Tem dias que a gente trabalha até 2 horas da manhã. Sim. Você também, né, Cláudia? Eu vejo, às Sim. vezes, você fazer os seus stories lá, fechando noite. Eu falei, não vou fazer mais, senão vai falar que eu tô copiando. Não, é porque, na verdade, quando eu trabalho até mais tarde é porque eu tô fazendo relatório, né? Então, como eu atendo algumas empresas, todo o atendimento que eu faço um relatório ali bem descritivo, né, do que foi trabalhado. E eu preciso me concentrar, eu tenho uma super dificuldade, que, assim, na verdade, isso é uma das coisas que mais atrapalha o performance, que é com intervenção. Então, se eu tô fazendo ali um relatório e o Noah me chama, o telefone toca e isso acontece, eu rodo com aquilo 3 dias e não faço. Então, quando eu vou trabalho até mais tarde, justamente porque eu tô fazendo relatório. Daí, o que acontece? Eu espero todo mundo dormir, né? E, geralmente, às vezes eu pego até uma taça de vinho, gente, meu Deus, eu só falo em bebida nesse lugar. Não bebo, assim, já deixar bem claro. Mas é que vinho faz bem pra saúde. É que daí ele, sabe o que é? Ele Ele me, no sentido assim, ele me distrai e tira um pouco, acho que a preocupação
E aí flui. Te relaxa, né? Me relaxa, daí eu flui. Aí eu vou bem até 2 horas da manhã e finalizo, assim, os relatórios. Então, geralmente, quando eu tô trabalhando até mais tarde, é porque eu tô precisando fazer relatório, que eu preciso me concentrar. Mas geralmente, é porque eu também poderia ter feito isso bem cedinho, até poderia. Mas daí é uma questão de organização e prioridades. Aí eu vou treinar, enfim. Isso que é bom do empreender. Né? A gente escolhe a nossa agenda. Exato. Né? Igual eu brinco, tirando alguns dias que tem audiência que eu não posso ir lá e falar, juiz, por favor, muda pra mim. Não tem como, aqui. né? Mas os outros, eu consigo me organizar. E isso é muito bom. Pra mim, pelo menos, é uma coisa que me libertou. Eu percebi que hoje, o que mais me motiva diariamente, Clau, é eu saber que o trabalho que eu tô desempenhando e que os esforços que eu tô ali aplicando, eles vão ser reconhecidos. Sim. Né? Então, você falou uma coisa que agora você puxou de novo, eu tinha esquecido. Geralmente, quando a pessoa chega na gestão, ela tem vontade de empreender porque ela pensa assim, poxa, se eu consigo comandar tudo isso, se eu consigo gerir isso aqui e não é meu, poxa, percebi que eu posso gerir o meu próprio negócio, que também não é super assertivo, porque tem várias coisas, várias questões aí. Mas quando você falou pra mim, quando eu chegava na gestão, eu achava que não era meu negócio empreender, que eu tinha que ficar por ali. E ao contrário. Então, eu queria entender um pouquinho mais. O que você pensava quando você chegava na gestão? Quando eu chegava na gestão, eu falava, pronto, cheguei onde eu queria estar. Porque eu sempre achei que eu tinha que ser... Na verdade, sempre achei não. Eu sempre fui líder. Assim, aonde ia, o cabeça, minha tia até brinca, né? O cabeça da operação era eu. Então, tudo, até pro bom e pro ruim, né? Sempre eu que tava à frente. Só que aí, então o que eu achava? Olha, Ju, deixa eu fazer um parênteses, vou ter que te interromper. Mas todas as convidadas que eu trouxe aqui, elas tinham esse mesmo perfil. Você lembra, Fabrício, a gente falou da Paula, que ela também tinha... Que era assim. Coincidentemente, são as empreendedoras que realmente estão sendo reconhecidas, que estão crescendo, ou seja, que já tinham uma certa... propensão à liderança. Só que assim, quando eu chegava na gestão também, uma coisa que eu fui aprender com o tempo. Eu sempre fui muito competitiva. Então, para mim, chegar na gestão era uma competição comigo mesma. Falava, não, qual que é o ápice aqui? É eu chegar na gestão. Então, eu tenho que chegar na gestão do escritório. Sim. E eu galgava isso. E quando eu chegava lá, eu falava, eu estou tranquila. Mas passava um tempo, eu pensava, mas eu sempre quis meu escritório. Não é isso que eu gosto de fazer. É porque você não via o próximo degrau. O próximo degrau seria você empreender, no caso. Empreender. Ou sócia do escritório que você estava atuando, né? Justamente, né? E por muito tempo também, eu me perdi no caminho. Eu já fiz concurso, eu passei em um concurso e não fui chamada. Inclusive, se for chamada agora, também nem quero. Agora já foi, ainda tá vigente, mas agora também não quero. Mas isso aconteceu, de eu pegar e falar, não, agora... E foi uma das vezes do empreender que não deu certo, que aí ficava, né, algumas pessoas falando, faz concurso, ó, abriu concurso para isso, abriu concurso para aquilo. Eu falava, por que não? Porque, igual eu disse, né, eu posso não estar motivada, mas eu sou disciplinada. Sim. Então, se eu tinha que estudar, eu parava tudo e ia estudar. Então, minha desculpa era sempre assim, eu não faço concurso porque eu não aguento trabalhar o dia todo e estudar à noite. Aí, quando eu me vi sem um trabalho... Agora, qual desculpa eu vou inventar para mim mesma? Eu falei, e agora? Eu falei, bom, vamos estudar, né? Aí eu peguei e fui estudar. Tanto que foi quando eu passei. Claro que não foi uma colocação maravilhosa, senão eu já teria, né? Já estaria trabalhando no lugar. Mas aí foi teria sido chamada, no caso, né? Justamente, né? Mas eu acho que agora a vigência dele iniciou agora também, por causa da pandemia. Mas aí foi onde eu falei, mas peraí, eu tô fazendo concurso por causa dos outros ou por causa de mim? Exato. Né? Porque todo mundo fala, que eu você quero, tem que ter uma segurança. Ué, mas e peraí, será que eu quero essa segurança? Em vários lugares eu já tive essa segurança e eu me sabotei. Exatamente. Aí você tocou num ponto bem importante. Que segurança? Que segurança é essa? Que é importante pros outros, mas talvez o que vale mais pra você é o desafio, é a superação pessoal. Claro que dinheiro também não tem como você, se me desafio todo dia e não ganho grana nenhuma, né? Não é dizer assim, né? Não faço nada. Não é ostentar, né? Eu não quero ganhar. Não é isso. Todo mundo trabalha. Ninguém trabalha por amor. Né? Não adianta, até porque você eu vai falo pagar assim, uma eu amo o conta... meu trabalho, mas eu amo sexta-feira. Lógico que eu amo sexta-feira. Com certeza. Eu, sexta-feira, hoje, né? Hoje em dia, é 4h30, 5 horas,
indo, Sim. né? Então, se precisa esperar algum cliente, eu espero. Mas eu costumo nem ultrapassar esse horário mais também. Pra você ter qualidade de vida e estar empolgada Sim, também na sim. segunda, né? Ju, deixa eu te perguntar, você falou que você era competitiva, né? Eu tinha dessas também, assim. Eu falo que na sala, desde quando eu era pequena, e tinha alguns amigos que, até 2 amigos meus que a gente tem contato até hoje, que é o Felipe e o Dangler, não sei se vocês vão ouvir, vou mandar esse link pra eles. Mas quando a gente tava lá, acho que primeiro, segundo do ensino fundamental, a minha competição com eles era quem terminava antes dos exercícios da sala. Aí tá, a gente, às vezes era um, às vezes era outro. Aí chegou uma hora que eu queria ser a preferida da professora. Eu tinha dessas, né? A Luísa, minha filha, fala: mãe, você devia ser insuportável. Mas eu queria ser o exemplo, então eu queria ter nota. Eu não tinha as melhores notas, isso é fato, porque eu acho que, eu não sei, eu não tinha capacidade intelectual nata. Eu sempre fui muito esforçada. Eu tenho 3 irmãos, né? Eu falo que 2. Não, todos são bem inteligentes, mas 2 muito mais inteligentes. E eu e o outro, Júnior, que somos os mais disciplinados, os mais dedicados. Então, eu sempre fui muito dedicada. Então, eu, assim, o que eu não aprendi, eu pegava com um amigo e tal, mas, assim... E eu sempre quis ser a preferida da professora e tal. Aí você vai crescendo e fui pra faculdade, aí eu tive filho, tive a Luísa. Então, eu pensava, eu tenho uma certa desvantagem, porque eu vou faltar... Às vezes eu vou sair mais cedo. Então, eu era tão, assim, focada que todo mundo tinha esse negócio de ir pro bar, de gazear a aula e tal. Eu não fazia isso, porque eu sabia que eu ia ficar na desvantagem. Mas sempre querendo... Isso é horrível, porque fica uma autocobrança. Eu sempre queria estar melhor. E aonde eu me ferrei com tudo isso, que eu falo que... que baixou minha autoestima, foi justamente no CrossFit. Porque aí eu não conseguia, porque meu físico não tem essa capacidade. A minha capacidade intelectual... Teve que aprender. Foi... Consegui, né? Eu falo que é o meu forte hoje. Mas a física, não. E é ali que eu... Putz, é uma coisa assim... Mas no trabalho eu tinha muito disso. Ah, me falaram que eu não vou conseguir, principalmente pelo fato de ser mulher, chegar no cargo tal. Pois agora eu vou chegar naquele cargo só pra mostrar. Então, e não posso enganar. Era pra mostrar mesmo. Ai, não, eu faço porque não quero provar nada pra ninguém. Não, eu queria provar. Eu quero provar. Quero provar que eu posso. Exato. Queria provar pra todo mundo. Pra né? todo mundo. Exato. Você E tinha qualquer- dessas? De ser competitiva, assim, desde a escola? Super, sempre fui. Desde que... Minha mãe que conta, desde que eu era pequena, assim. Então, pequena, gente. É até vergonhoso. Não podia ter amiguinhas, assim, né? Minha mãe tinha algumas colegas de trabalho que tinham filhas. E eu brigava com as meninas, porque eu não queria, né? Era assim, a atenção é minha, tudo era meu. Ah, você tinha Então, pra dessas. tudo, sim, pra tudo, Clau. E desde pequena eu sempre fui muito competitiva. Só que assim, eu sou filha de professor. Meus pais são meus professores desde a 5ª Putz. série. Então, eu nunca tive essa de querer ser o exemplo. Era obrigatório. Eu tinha que ser o exemplo. Porque ela falava, você é minha filha, você tem que ser exemplo. Era meu pai e minha mãe falavam assim, vocês são filhos de professor. Digo no plural, mas só eu que era cobrada desse exemplo. Quero deixar constar aqui, viu, pai? Ah, tá. Você tem irmãos, Ju? Tem um irmão. Ele não era cobrado? Ele era cobrado, mas ele não tava nem aí. É que ele não ligava. E eu ficava, não, mas eu tenho que dar o exemplo. Não, mas eu tenho que tirar nota. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Sim. E eu fazia, né? Eu corria atrás. Porque assim, lá em casa, todos são de exatas. Eu sou de humanas. Imagina como que era essa situação. Quando meu irmão chegou na faculdade, que ele é formado em sistemas de informação, e meu pai e minha mãe são químicos. Então, toda sexta-feira lá em casa tinha pizza. Toda sexta, né? Era sexta-feira, era sagrado, tinha pizza. E um dia, eles sentaram ali na mesa, eu também estava junto, acho que eles só ignoraram minha presença mesmo. Aí eles começaram a conversar sobre fórmulas. Eu olhei aquilo e falei, não, aqui não é meu lugar. Eu peguei a nossa cachorrinha e falei, vamos pra sala. E eu fui com ela. Porque assim, eles pensam totalmente diferente de mim. Caramba, que Eles louco. pensam totalmente diferente. E na escola, eu tinha que ser o exemplo. E aí começava a minha competição. Porque em cada sala eu sempre tinha alguém que era o meu calcanhar de Aquiles. E era ali que eu ia em cima. De amiguinho, você fala assim? Não, de competir, porque ela queria ser melhor e eu tinha que ser melhor. Mas sabe como uma coisa louca? Eu não queria ser a líder. Isso é engraçado. Eu sempre... Eu comecei a analisar. Eu não queria ser a líder do grupo. Mas eu queria ser a melhor. Não. Entendeu? Eu não, Clau. Quando me perguntavam, hoje eu tenho uma consciência diferente. Mas, uma vez, um médico, um psicólogo me perguntou, você consegue trabalhar bem em equipe? Eu olhei para ele, sim, desde que eu comande. Essa foi a minha
resposta. Desde que eu tenha o controle dela. Sim, aí eu trabalho bem, não tem problema nenhum. E eu percebi também em outros lugares que eu passei, eu tenho muita dificuldade em ser subordinada. Muita dificuldade, Clau. Assim, eu acho que é uma coisa minha e que foi também o que fomentou a correr atrás Empreender, do né? Aham, Eu acho que eu lembro, assim, algumas conversas que a gente falou sobre isso. Falou, tem sim. uma certa dificuldade, porque às vezes eu tô vendo o caminho, eu tenho experiência, a pessoa tá errando Aham. e ela não aceita a minha opinião e eu já tenho dificuldade em aceitar. Porque aí, quando você é funcionário, querendo ou não, é aceitar. aquele. Quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não deveria ser, Sim. mas muitas vezes é. E é esse o problema, eu nunca tive muito juízo, né? Aí o que acontecia? Eu acabava batendo de frente, porque eu achava assim, não, se eu sou gestora, eu tenho que abrir os olhos dele. Sim. Ou dela, né? Independente de quem fosse. Eu preciso falar. Só que às vezes, eu não sei se era a maneira que eu me expressava, como que era, a pessoa não recebia como eu achava que ia receber. Só que, Uhum. né, eu tinha falado, falava, bom, minha parte eu fiz. Sim. Falei. E eu tinha essa dificuldade. Hoje, né, aos poucos, eu tô aprendendo a lidar com isso. Hoje eu vejo que as pessoas, elas não estão competindo comigo, né? Todas agregam, a gente se ajuda. Então, eu mudei o meu raciocínio. Isso, né, faz tempinho já, isso não é uma coisa que acontece da noite pro dia, né, Clau? Não, Em alguns não. casos, né? É muito autoconhecimento também, entender até que ponto Justamente. aquilo contribui. Pra mim, muitas vezes contribuiu porque me fez acelerar. Se eu não Aham. tiver, se eu não tiver, e assim, cara, eu escutei um podcast esses dias que eu vou citar sobre isso, porque fez todo sentido. Se eu não tiver alguém pra eu competir, eu não ando tão rápido como eu gostaria, até na leitura. Se eu Uhum. converso com alguém que, tipo, fala de um livro interessante que ele já leu e eu não li, como que eu não li esse livro? Por que eu não li ainda? Por que eu não li? Como é que eu posso fazer melhor? Só que eu escutei um podcast esses dias que a pessoa falou, e foi bem interessante, ele falou que a competitividade não era saudável não era a melhor opção para performance. E a pessoa que estava falando era atleta, então ele falou assim, mas para mim, ver o outro tá na minha frente, me ajudava a ir mais. Eu acho que se eu não tivesse competindo com aquela pessoa, eu não teria chego em primeiro, que foi o Aham. caso. Aí ele falou, mas como é que você sabe que você fez sua melhor performance? Ele falou, porque eu performei mais do que eu estava acostumado por conta de ver o meu adversário. Ele falou, mas é um problema, porque você, de novo, estabeleceu um padrão para tua Sim. performance. Você não sabe o quanto realmente você é melhor porque você estava se comparando. Então, isso é importante, foi bem importante para eu entender. Entretanto, eu começo, ou eu coloco, ou eu tenho nossa, fugiu a palavra. Puxa vida. Competitividade individual ou com os outros. Hoje, muito mais individual. Justamente Isso. pelo fato de eu não ter Ó, nossa produção tá avisando que eu dei uma parada. Tá na hora. Justamente pelo fato de eu não ter ninguém acima de mim. Então, se eu não, como você falou, se eu não cuidar, se eu não estruturar minha rotina, eu me perco. Mas, quando eu compito com outras pessoas, eu acabo correndo mais e fazendo mais. Então, hoje eu tenho... o que eu faço? Coloco um objetivo para eu não ficar competindo com as pessoas, e aí eu me desafio a alcançar aquele objetivo. Às vezes, até assim, inconscientemente com os meus próprios clientes, assim, quando eles colocam metas de objetivos e eu contribuo, ajudo, apoio eles, para eles alcançarem, eu sei que foi difícil para eles, eu sei que eles chegaram lá, eu falo, cara, por que eu não tento também? Então, é uma via de mão dupla. Mas, Ju, assim, a gente tá... a gente fala, a gente tá caminhando mais que pro fim aqui do nosso podcast, e eu queria que você falasse, assim, o que hoje você reconhece que faz sentido para você empreender, né? Quais foram as motivações? Quais são as motivações que você tem hoje que poderia fortalecer o público, as mulheres que estão nos ouvindo? A gente tem público feminino e masculino. Apesar da Jornada Múltipla ser direcionada a incentivar mulheres, né? O que você diria que é o que te motiva para incentivar essas mulheres a continuarem? Se ela, por exemplo, tentou e deu errado, ela voltou e agora tá frustrada, o que você poderia dizer? Primeiro que é, assim, praticamente um resumo, né, daquilo que a gente conversou. O frustrar não tem jeito, você vai ter que superar isso se você quiser continuar. Porque, querendo ou não, a gente acaba dando uma desanimada. Hoje, é o que eu falei ali, o que me motiva hoje é eu saber que eu consigo dar conta daquilo que é meu.
Eu trabalhei tanto para os outros, me esforcei tanto para os outros, e quando eu achei que ia ter um reconhecimento, eu não tinha. Ou pode ser que teve um reconhecimento, mas aos meus olhos não era um reconhecimento na altura que eu estava esperando, né? Para mim, a minha motivação é eu saber que tudo que eu tô empenhando e tudo que eu tô fazendo hoje, igual a gente gravando esse horário e conversando, Sim. é muito legal, mas a gente abre mão de outras coisas. Sim, com certeza. Né? Quando eu vou fazer algum curso, alguma coisa nesse sentido, eu sei que eu tô abrindo mão e tô tendo uma motivação porque aquilo agora é meu. Porque o que eu estou fazendo hoje, ele vai ter um retorno pessoal, né? E não só na questão financeira, Cláudia. Você cresce muito quanto pessoa. Eu aprendi a ser mais agregadora. Eu não preciso competir com as pessoas. Você falou uma palavra, né? Só um adendo aqui. Compito, é uma palavra tão feia, né? Mas é certa, mas é feia, certa, né? É. Não, é certo, mas é feio. Era só pra comentar mesmo. Não, não tô dizendo que é legal, porque é ruim. Hoje eu consigo, como eu te falei, até colocar como objetivos, mas assim, eu não sei porque, enfim, quer dizer, eu sei, mas é uma questão para outro podcast, aquela necessidade de ser o exemplo, de fazer o melhor, de ser excelente. Então, quando você vê alguém que tá caminhando pro mesmo lado, é igual cavalo, sabe? Uma vez eu fui andar de cavalo, eu sou péssima, mas enfim. Lá no Chile, aí eu tinha um cavalo que ele não podia ver um outro cavalo se aproximar dele, que ele corria. E aí eu ficava enlouquecida, eu falava, não cheguem perto, que meu cavalo é muito competitivo. Mas eu era assim, tipo, cavalo. Nossa, super delicado esse exemplo. Mas enfim, pode continuar, Ju. Não, mas é o que você falou, igual. Eu até perdi o raciocínio com o cavalo agora. Desculpa. Imagina. Do compito, você falou que é uma palavra tão feia. Mas... Lembrei. Hoje, eu sou mais agregadora. Eu percebi que eu não preciso competir tanto, né? E hoje, igual você falou assim, eu vou competir comigo mesma. E porque eu quero ser a melhor. Mas eu não quero ser a melhor do que fulano, né? Não quero ser melhor do que tal doutrinador. Não, longe de mim. Eu quero ser a melhor na minha área. Sim. Mas eu quero ser melhor não porque eu passei por cima de alguém ou porque eu fui competindo. Não, porque eu mostrei o valor do meu trabalho. Referência. Você quer né? dizer uma referência. Acho que essa é a palavra certa, né, Ju? Referência. Que foi o objetivo que a gente colocou. E isso não mudou. Algumas coisas no meio do caminho a gente teve que mudar. Mas isso não mudou. Então, hoje, o que me motiva é isso. É eu saber, Clau, que tudo que eu tô fazendo é em prol de mim mesma e que eu vou ter um reconhecimento. Legal. Porque tudo depende de mim. Sim. Não depende mais de outras pessoas. Né? Então, essa é a minha motivação. A autorresponsabilidade, né? Durante alguns dias aí, eu preciso de algumas disciplinas, né? E não é sempre que eu acordo às 10 da manhã. Então, assim, a gente fala, e é legal a gente esclarecer, porque hoje em dia, se você fala meias palavras, isso pode ser mal interpretado. Na verdade, você está se comunicando mal. Mas é isso, assim, quando a gente fala em ser melhor, não é ser melhor no ser de pessoa. Não. É o fazer melhor. Acho que essa é a palavra certa, né? Se a pessoa tá fazendo uma tarefa... Porque, querendo ou não, o mundo... É feito disso. Se você tem um concorrente, você tem que se destacar, você tem que se diferenciar. Eu acho que essa é a palavra correta, é se destacar, se diferenciar. Não é ser o melhor, ser o diferente, né? Ser aquele que entrega, que faz mais combinado. E é isso, assim. Mas a tua história, pra galera saber, é uma história, assim... Eu queria muito trazer você aqui pro podcast, porque é uma história que eu acompanhei de perto, que eu vi a tua superação. Ou seja, todas as dificuldades que a maioria das pessoas falam que tem e por isso desistem, você seguiu. Você chegou lá. Passei por cima. Você não teve medo, né, de arriscar. E ainda vai precisar disso. Mas nós estamos chegando no final do nosso podcast. Eu quero agradecer, Ju, a sua participação e por ter contado a sua história, por ter aberto aí algumas coisas pessoais suas. É muito, muito bom poder ver tudo isso de perto. E assim... Eu acho que chega uma hora, eu sempre falei isso, que você precisa acreditar muito em você, mesmo que as pessoas não acreditem. Sim. E muitas vezes isso aconteceu comigo. E sabe que é uma coisa que vai chegar uma hora que você acreditou tanto em você, que você convenceu as pessoas, que vai chegar uma hora que você pode estar desanimada e você tá desacreditando em você, as pessoas acreditam mais em você do que você mesmo. Opa, peraí. Preciso me erguer e vambora, né? É isso. Não, obrigada a você, Clau, pelo convite, por essa conversa muito gostosa que foi. Foi um jeito muito bom, adorei. E, claro, eu espero que a minha história sirva de inspiração para outras. Com certeza. Porque, com certeza, não é fácil, mas se a gente quer, a gente consegue.
Exato. né? Então, Tendo disciplina, né, tendo Ju? disciplina, Sabendo a onde você gente quer vai chegar e longe. tendo Sim, disciplina. você tem que ter um objetivo Sim, e você vai seguir o seu caminho. sim. Então, espero que sirva de inspiração. Fácil não é. Também tenho dias turbulentos. Quem olha de fora acha que tá tudo maravilhoso. E não é assim. Tem dia que não tá, né? É na força do ódio que a gente vai Força trabalhar. do ódio. Mas Tem dia que a gente é acorda muito igual bom. boleto, pronto pra vencer, Pronto né, pra Ju? vencer. Gente, É é isso. Obrigada, Ju, mais uma vez. Obrigada a Chegamos você. ao final para quem está assistindo o podcast de mais um episódio número 6, com a doutora Juliana Martins, @doutora_juliana_martins.adv. E aí, então, o nosso podcast vai ficar disponibilizado nas plataformas de áudio, como eu falei aqui no início. E antes de encerrar, que eu deveria ter falado no início, ó, Fabrício, você precisa me ajudar, eu não tô acostumada com esse negócio. Já se inscreve no nosso canal para você receber as notificações aí dos podcasts que a gente tá lançando. E então você vai ser avisado, se inscreve e ativa as notificações, né? sininho. Não, só se inscrever não é o suficiente. Você tem que ativar o sininho. Tem que curtir, né? E tem que curtir Com o vídeo. certeza. Se você gostou, deixa um Curtir joinha aí. no YouTube, nas plataformas, compartilhe com os amigos. Sim. Ai, que bom. Agora ele tem microfone, ele me ajuda. Lembra de tudo. Lembra de tudo. É isso então, gente. Obrigada. Beijão e Obrigada. até o próximo episódio.